Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Que bom estarmos juntos novamente para meditarmos sobre a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu gostaria de partilhar com vocês a partir da imitação de Cristo. Por muitos anos, eu meditei no livro de Tomás de Kempis, A Imitação de Cristo, e como fez muito bem para minha alma anos atrás. Mas esses dias eu senti de retomar nas minhas meditações a partir da imitação de Cristo. Gostaria também de poder dividir um pouco dessas meditações com você, então. Muitos santos, muitos homens de Deus trilharam seu caminho de perfeição, de santidade, utilizando a imitação de Cristo. Então, vamos lá, pedindo a graça de Deus para conhecer a verdade. Todas as vezes que nós vamos para a palavra de Deus, para um livro espiritual, precisa existir essa única intenção, de buscar a verdade. Pois é a verdade que vai nos libertar. Nos coloquemos na presença de Deus e peçamos então toda iluminação para esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do vosso amor. Acendei neles o fogo do vosso amor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero tomar para esse momento de meditação o capítulo 2 do primeiro livro da Imitação de Cristo, cujo título é Do Humilde Pensar de Si Mesmo. Mas eu quero ir logo no parágrafo 4, no número 4, quando a imitação nos fala o seguinte: não há melhor e mais útil estudo que conhecer-se perfeitamente e desprezar-se a si mesmo. Ter-se por nada e pensar sempre bem e favoravelmente dos outros é prova de grande sabedoria e perfeição. Presta atenção agora. Ainda quando vejas alguém pecar publicamente ou cometer faltas graves, nem por isso te deves julgar melhor, pois não sabes quanto tempo poderás perseverar no bem. Nós todos somos fracos, mas a ninguém deves considerar mais fraco que a ti mesmo. Palavras fortes, né? Uma exortação poderosa para o nosso coração. Onde o próprio Jesus aqui, nesse livro maravilhoso, esse livro espiritual, vem nos falar: ainda quando vejas alguém pecar publicamente ou cometer faltas graves, nem por isso te deve julgar melhor. Nós temos uma tendência muito triste de julgar as pessoas. E escandalizamos com muita facilidade quando alguém cai, quando alguém peca, quando alguém comete algum pecado.
algum erro. Me vem agora um ensinamento de Santo Afonso de Ligório, que ele diz assim: quando eu vejo, ele dizia ainda do tempo dele, quando eu vejo alguém caindo em pecado grave, eu não julgo, mas ali mesmo eu me coloco em oração e digo para Deus: Senhor, se não fosse a tua graça, eu faria coisa ainda pior. Meus irmãos, nós não devemos julgar em hipótese alguma, muito menos condenar alguém. O único que vai poder condenar no dia da morte da pessoa é Jesus Cristo. O único que pode julgar é o juiz, e esse juiz é Jesus Cristo. É ele que vai julgar. A ele foi dada pelo Pai de julgar. E ele é o justo juiz. Ele sabe, ele conhece todas as coisas. E ele pode julgar. Ele tem o direito de julgar. E isso vai acontecer na nossa morte, quando cada um de nós, deixarmos esse mundo, no mesmo momento que a nossa alma se desprender do corpo, ali vai acontecer o julgamento. Então, vamos deixar o julgamento para Jesus. Façamos esse exercício primeiro, de não me escandalizar com nenhum pecado, de não me escandalizar, de não levar os erros das pessoas, mesmo que você viu, mesmo que é uma verdade, alguém caiu gravemente, mas silencia, somente reze. Reze pela conversão daquela pessoa, pelo arrependimento da pessoa, mas não leve para um terceiro o que você viu. Pior ainda, quando você ouve de outra pessoa e você acredita naquilo que você escutou e você leva isso sem ter nem mesmo a certeza. É muito grave. E o que está escondido por detrás disso? Muito orgulho dentro de nós. O humilde se coloca menor do que todos. Não se considera melhor do que porque o outro caiu. Olha o que um santo fazia diante dessa situação. Deus, se não fosse a tua graça, eu faria coisa ainda pior. Então, quando você vê alguém pecando, cometendo faltas graves, não julgues. Não julgues que você é melhor do que aquela pessoa. Pois você não sabe quanto tempo você vai poder perseverar no bem, no caminho de santidade. O próprio Deus, a palavra de Deus vai nos falar: se você julga estar em pé, cuidado para não cair. Então a melhor coisa que devemos fazer é ter um coração misericordioso, um coração humilde. Misericordioso para descer até a miséria da pessoa que está cometendo algo grave. Não julgues, não condene. Nós não temos o direito e não temos o poder e a capacidade para julgar ninguém. Não nos foi dado esse poder. Esse poder é de Jesus. Ele que vê todas as coisas, Ele que sonda o coração. Pois somos fracos,
e devemos considerar o mais fraco do que todos. Eu peço sempre essa graça para Jesus. Senhor, que eu me conheça cada dia mais, porque de mim só miséria, Senhor. Se o que há de bom em mim pertence ao Senhor, foi o Senhor que me deu, então não há motivo para eu cair na vaidade, na vanglória. Eu lhe peço a sua graça para me conhecer e, conhecendo a mim, me arrepender das minhas misérias, dos meus pecados. E com isso, você não julga o outro, você não condena. Quando você escuta, seja no noticiário, hoje está tão fácil de você conhecer a vida dos outros, né? Porque se você abre o Facebook, se você abre o Instagram, a vida das pessoas ali. E quantas pessoas ali julgando, criticando, lançando pedras. Pessoas divulgam os erros, os pecados, e aí as pessoas ficam comentando, em uns comentários maldosos. Mesmo que seja verdade a respeito da pessoa, nós não temos o direito de julgá-lo. E eu não estou dizendo aqui que você concorda com o pecado. O pecado é uma coisa, o pecador é outra coisa. Nós não podemos aceitar o pecado, mas o pecador sim. Imagine se Deus não me aceitasse o pecador que eu sou. Então vamos pedir a graça. E aqui nós estamos meditando juntos. E a meditação, ela é orante. A meditação, ela é a própria lectio divina, é meditação orante da palavra de Deus. Então, nós temos que meditar, orando, em espírito de oração. É isso que eu peço agora para Jesus. Primeiro, Senhor, dai-nos a graça de nos conhecer cada vez mais. E quanto mais eu me conhecer, Senhor, mais eu vou me tornar humilde. Porque eu vou ver as minhas misérias, Senhor. Eu vou ver como eu sou um ser desprezível. Mas mesmo assim, Tu me amas, a Tua misericórdia me alcançou, Senhor. E agora, Senhor, eu preciso ser misericórdia também com os irmãos. Eu não tenho o direito de julgar a ninguém, Senhor, muito menos condenar alguém, Senhor. Mas ao contrário, eu preciso me colocar no lugar da pessoa. E como Santo Afonso, Senhor, eu tenha um coração puro para reconhecer que se não fosse a Tua graça, eu faria coisa ainda pior. E daí, Senhor, eu rezar por essas pessoas, Senhor, que estão no erro, que estão em pecado grave, Senhor. Eu peço a Ti a conversão, e não eu atire a pedra, e não me julgue melhor do que o outro, Senhor. Mas dai a todos nós um coração misericordioso. É isso que eu peço a nós, Senhor, um coração misericordioso. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado pela luz, Senhor, que ilumina o nosso entendimento para conhecermos uma verdade. Dai-nos a graça de amar essa verdade, de praticar essa verdade, Senhor. De praticar a misericórdia, de não julgar, de não falar mal de ninguém, Senhor, mas de orar por essas pessoas, de desejar o bem para as pessoas, Senhor, para que elas encontrem também a Tua luz e mude de vida, se convertam, Senhor. E o julgamento iremos deixar para Ti, Senhor. O Senhor é o juiz. Bendito sejas, glorificado sejas. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja, Senhor, pelo dom da nossa vida. Obrigado, Senhor, pela graça que age em nossos corações. A Ti toda a honra,
A Ti toda a glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.